Boa tarde, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso Partes da Missa. Então, sejam todos bem-vindos. Sintam-se abraçados pela misericórdia, né? Por Jesus misericordioso. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês e ver a dedicação, a perseverança. Muitos estão aí fazendo os exercícios, olhando a apostila. Eu, inclusive, acabei de colocar, a apostila dessa segunda aula lá no grupo do nosso WhatsApp. E nós vamos, acompanhar essa apostila. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a participação ativa e consciente da Santa Missa. Nós sabemos que é um assunto muito extenso e que não vai caber uma live só. Então, ao longo da semana, eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre cada parte da missa. A gente vai ter uma live específica, a gente vai falar todos a trajetória da missa ali, como é que você se comporta. Então hoje, especificamente, eu vou falar um resumo, de tudo aquilo que é a missa, da liturgia, como começou, enfim. E principalmente o que eu quero falar hoje, eu quero abordar hoje com vocês, é a participação, a nossa preparação, essa é a palavra, a nossa preparação antes da missa, porque a gente acha que é só chegar na missa, a gente acha que é só chegar na igreja de qualquer jeito, e a gente vai ver que a missa, ela começa na preparação antes, você em casa, então vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá certo? Então, vamos rezar, Vamos dar início aqui rezando, como a gente sempre faz, pedindo a Santíssima Trindade, a presença de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, para que nos ajude, nessa caminhada, para que nos ajude a realmente entender aquilo que é vontade de Deus, aquilo que a gente precisa realmente vivenciar na Santa Missa. Amém? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, com o tema participação ativa e consciente da Santa Missa. Coloquei inclusive aí uma frase de São Jerônimo: Nosso Senhor nos concede tudo o que Ele pedimos na Santa Missa. O que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir-lhe e que, entretanto, nos é necessário. Ou seja, tudo o que a gente pede na Santa Missa, o Senhor nos dá, mas Ele nos dá em abundância, A gente pede, mas Ele nos surpreende, não é verdade? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma introdução
né, falando sobre a missa. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da missa, né, a breve evolução da liturgia, também da importância da missa, o significado e o valor espiritual, que foi exatamente isso que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. Por quê? Nós precisamos entender que existe a estrutura litúrgica, né, dentro da missa, e que cada momento ali é um momento que realmente a gente precisa vivenciar, né, de acordo com a nossa fé, né, com o coração aberto, né, com o coração livre. Mas a gente tem que entender também o que é que acontece na parte espiritual, né, o valor espiritual de cada momento da missa. Eu sei que os nossos olhos humanos não conseguem visualizar o que realmente acontece no campo espiritual, mas nós não podemos fugir desse tema, né? Nós precisamos falar sim daquilo que acontece espiritualmente, né? Da visão espiritual que nós precisamos ter da missa. Então nós vamos falar sobre isso também, né? Então vamos lá. A história da missa é rica e complexa, refletindo a evolução da liturgia cristã ao longo dos séculos. E aí vou colocar para vocês aqui um resumo, né, diante dos séculos, o que é que aconteceu, né, com a missa, a sua evolução, né, se cresceu, se não cresceu, se mudou, se não mudou. Então a gente vai ver sobre isso. Inclusive, quando a gente estuda sobre a história da Igreja Católica, nós vamos entender que existia um período que todos eram católicos, né, que toda a religião que realmente imperava naquele século era a religião católica. Então, fica ligado aí. O cristianismo primitivo, né? Aí a gente vai começar lá do século I. A gente vai falar sobre o século I e sobre o século II, né? Esse cristianismo primitivo. O que é que aconteceu depois que Jesus morreu? Ele ressuscitou, e aí ele apareceu aos apóstolos e disse aos apóstolos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai, curai. Foi assim que Jesus mandou. E assim começou a acontecer depois de um episódio chamado Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo, e ali começou realmente a pregação, a conversão social, né? A parte em que os pregadores, como São Pedro, São Paulo, né? Eles começaram a surgir a partir daí. Então, depois disso, eles começaram a expandir o cristianismo para os outros lugares. Eles viajavam, né, vários dias, anos, para pregar e concluir a missão que o Senhor deixou para eles, né? Por isso que a nossa igreja, a gente fala que nós somos católicos apostólicos. Então, essa parte, quando a gente fala católicos, significa universal. A palavra católico significa universal, que quer dizer que existiu realmente um século que todo mundo era católico, né? Essa religião, a religião cristã, aqueles que acreditam em Jesus, era universal. Por quê? Porque foi exatamente nessa peregrinação que os apóstolos começaram a falar sobre Jesus em todos os lugares onde eles chegavam. E, né, católicos apostólicos, por quê? Porque nós acreditamos nesse evangelho, nessa pregação dos apóstolos, naquilo que eles nos falavam, né, no evangelho oral, né, que é a primeira Bíblia que a gente teve, no caso, né, o primeiro evangelho que a gente teve foi o evangelho oral. Era onde eles falavam sobre o que eles tinham visto, o que eles testemunhavam. Então, aconteceu primeiro a partir dos apóstolos. Por isso que somos católicos apostólicos, romanos, porque existiu o tempo em que os romanos eles se converteram. Então, Roma em si virou
cristã, né? Acreditou sim a partir de São Paulo, né? São Paulo e São Pedro fizeram um trabalho de evangelização muito forte e Roma virou católica, né? Virou cristã. Então, por isso que somos católicos apostólicos romanos. E hoje nós sabemos que a nossa religião, né, começou realmente a se expandir, né, nesse período. Então vamos lá, né? A partir do primeiro e segundo século, né, as celebrações em comunidade. E aí você vai pensar, certo, Roberta? Então, como era que, de onde veio essa questão da missa? Será que já tinha essa estrutura toda, né? Lá, quando Jesus falou com os apóstolos, vai e faz a mesma coisa que eu estou fazendo e tal. A missa do jeito que é hoje era a mesma coisa lá no tempo de Jesus, né? Não era do mesmo jeito. Até porque naquele tempo não tinha a igreja física, né? A gente sabe que tinha os templos que era da religião judaica. Naquele tempo de Jesus, inclusive, Jesus era judeu. E os apóstolos também, né? Então, não tinha uma igreja católica, não tinha essa estrutura litúrgica que a gente tem hoje, que a gente passa por isso hoje, né? O que a gente vai ver lá nos primeiros séculos é que os cristãos eles se reuniam nas casas, né? Ele fazia a partilha do pão e do vinho, né? Como Jesus instituiu. Eles faziam nas casas para celebrar a Eucaristia, né? Recordando a última ceia do jeito que Jesus falou. Fazer isso em minha memória. Então, as orações e a partilha do pão e do vinho eram centrais. Ou seja, a estrutura em si da missa, né? O que eles faziam lá nos primeiros séculos era o quê? Eles davam início a uma partilha, falando sobre aquilo que Jesus ensinou, né? E com certeza tinha muitas pessoas ali que não estavam presentes nos milagres que Jesus fez. Então eles pegavam, por exemplo, o milagre da hemorroíça e eles partilhavam entre si o que Jesus tinha feito, né? Como tinha acontecido, para aumentar a fé daquele povo e tal. Então eles partilhavam um momento com Jesus e depois existia, né, aquele momento da última ceia, onde Jesus, né, falou, né, sobre o corpo dele, sobre o sangue dele, e ele disse: fazer isto em memória de mim. E, né, era exatamente essa, basicamente, a estrutura da missa nos primeiros séculos, né? Então, nós sabemos também, não podemos fugir, né, desse assunto. Nós sabemos que hoje, né, o que a gente tem hoje na missa tem muita influência judaica, porque o próprio Jesus era judeu e muitas das tradições, né, ele participava de muitas tradições do judaísmo, né? Inclusive na própria palavra a gente vai encontrar Jesus indo participar, né, do sabá, entre outras coisas que os judeus eles viviam, né, diante da sua religião. Então muita coisa que a gente tem hoje, principalmente dentro da missa, é influência judaica, né? Muitas práticas litúrgicas, né, tem raízes judaicas, né? Por exemplo, os salmos é uma coisa muito forte dos judeus. Eles recitavam muito os salmos. E as leituras, né, da Sagrada Escritura. Por exemplo, a gente sabe que a Bíblia deles é a Torá, né, se chama a Torá. E é diferente da nossa, que é católica, né? A Bíblia católica. Então, os judeus eles têm uma quantidade de livros a menos do que a Bíblia católica. Mas essa influência judaica
né, ajudou a montar a estrutura da missa que a gente tem hoje, essa separação, primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho. Então, isso é uma influência do judaísmo. Agora a gente vai passar para o século terceiro e quarto, né? O desenvolvimento da liturgia, que de acordo com a estrutura, né, foi se organizando, os apóstolos foram se organizando nessa estrutura litúrgica. Então começou a aparecer, né, essa estrutura da missa. Começam a surgir elementos mais estruturados, como a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Ou seja, dentro do corpo celebrativo ali da missa, nesses primeiros séculos, começou a surgir essa liturgia da palavra e a liturgia eucarística, como eu falei para vocês. Não se tinha essa denominação, mas eles já viviam essa prática, né? E dentro desse século, né, do século terceiro e quarto, houve as perseguições, né? Durante as perseguições romanas, a celebração da missa muitas vezes acontecia em segredo. E aí começou, né? Eles começaram a se reunir escondidos, porque eles tinham medo, né, de morrer, né? Eram muitas as perseguições contra os cristãos, porque naquela época não só tinha o judaísmo, né? Tinham outras também, principalmente o paganismo, né, que era o politeísmo, que acreditava em vários deuses. Os gregos também acreditavam em vários deuses. Então, existia essa perseguição. E aí, no século IV, acontece, né, o auge, que é Constantino, né? O imperador Constantino, ele legaliza o cristianismo. Então, o Edito de Milão, 313, no ano 313, legaliza o cristianismo. As celebrações começam a se tornar públicas. Então, as pessoas que celebravam a missa escondidas, elas começam a trazer a missa pública, né? As pessoas começam a participar publicamente, porque o imperador Constantino, ele legalizou o cristianismo nesse século, no século IV, né? E aí começou, nesse século, a construção das igrejas. Ou seja, desde do século I até o meados ali do século IV, não se tinha uma igreja física, as paróquias, como a gente vê hoje, né, as basílicas, essas coisas, não tinha. Então as celebrações eram todas nas casas de alguém, né? E aí, a partir de Constantino, quando ele legalizou o cristianismo, que começaram as construções das igrejas. Então, começou a facilitar a liturgia, né, a estrutura em si da liturgia, né? Vamos agora entrar no século V e no século VI, né? Não, do século V ao século XV, que foi a Idade Média, né? Nesse tempo, o desenvolvimento do rito romano, a missa se torna mais formalizada com a introdução de orações e ritos específicos. Então começou realmente uma estrutura mais formal, começou a se estruturar, e aí veio a língua da liturgia, que era o latim, né? Eles instituíram a língua litúrgica como o latim, né? Para que você pudesse entender, realmente você precisava entender o latim, né? Falar e ouvir, né? Entender o latim. O uso do latim se torna predominante, tornando a missa acessível apenas a alguns. Ou seja, por quê? Nem todo mundo entendia o que era realmente que o padre ali estava falando, né? E aí vem uma reforma litúrgica no século XVI, com o Concílio de Trento, em 1545 e 1563. Então vem esse concílio como resposta à reforma protestante, né?
reafirmando a missa como sacrifício e definindo o missal romano que padroniza a liturgia. Então a gente precisa entender o seguinte: existiu a Reforma Protestante, sabemos que Lutero é a figura, né, que todo mundo sabe que combateu aí contra a igreja por conta de heresias e entre outras coisas. A gente não vai adentrar muito nisso para não se estender. Mas houve essa reforma protestante. Lutero colocou muitas ideias dele, o achismo dele, baseado naquilo que ele viveu, naquilo que ele achava que deveria ser. E aí uma das coisas que ele achava era que a missa ela não tinha esse significado de atualização, né? Ele achava que era algo simbólico e que nós católicos nós éramos loucos ao ponto de acreditar que realmente Jesus estava ali, vivo na Eucaristia. Então ele não concordava com isso e ele foi um dos que rebateu muito, né? É tanto que os nossos irmãos protestantes, eles não acreditam na Eucaristia, né? E foi por causa desse pensamento de Lutero que começou muitas ideias contra a Igreja Católica, muitas coisas falando mal do achismo de Lutero mesmo, que ele achava as coisas e colocava ali como lei, e tinha muita gente que seguia ele, né? E aí o que foi que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica não ia deixar que Lutero falasse mal, né? Que Lutero colocasse coisas absurdas, né? À torta e à direita, sem nem ter um embasamento nem nada. Então a igreja foi e fez o Concílio de Trento exatamente para quê? Para responder a essas alfinetadas de Lutero. E nesse concílio, uma das coisas que ficou forte, né, foi um dos objetivos desse concílio, foi para dizer que a missa, ela era sim o sacrifício de Cristo, a atualização do sacrifício, e que existe sim a transubstanciação, existe essa transformação do corpo, né, o pão que vira corpo e o vinho que vira sangue. Então esse concílio, ele bateu o martelo e disse: existe sim, é real, nós católicos acreditamos. E a partir disso foi definido aí o missal romano, que é aquele livro que fica em cima do altar, onde o sacerdote, né, naquele momento, ele vai fazer as suas orações diante, né, da missa, dentro da missa. Então é um livro que é utilizado para tudo que é estrutura assim de liturgia está no missal romano. Então vai ter no missal romano as missas festivas, as orações específicas para o dia do santo, o dia do padroeiro, né? O que você tem que rezar, o que o padre tem que rezar naquela hora. Enfim, é aquele livro, dentro dele está o padrão da liturgia católica, né? Por isso que todas as missas, em todos os lugares que você for, você vai ver o sacerdote utilizar o missal romano, que inclusive teve uma mudança, né? Nesse tempo houve uma mudança dentro do missal, que aí o pessoal até fala, né, o novo missal, porque houve algumas mudanças dentro dessa estrutura litúrgica, e a gente vai falar sobre isso também. No século XX, veio já o Concílio Vaticano II, em 1962 a 1965. Foram mudanças significativas. O concílio promoveu a participação ativa dos fiéis, né? Porque naquela época, quando ela era em latim, as missas, a assembleia, ela não participava, né, da missa em si. O padre era virado de coxa para a assembleia, que é a famosa missa tridentina. Não sei se você já participou de alguma, mas nesse período em que a missa era em latim, né, o padre ele celebrava virado
né, para o altar, né, de costa para a Assembleia. E aí no Concílio Vaticano II isso foi mudado, né, colocou-se a participação ativa dos fiéis, permitindo o uso das línguas vernáculas. Isso quer dizer o quê? Que não seria mais em latim, que as missas seriam de acordo com a língua daquele povo. Aqui no Brasil, falava brasileiro, português. Lá na França, francês. Lá nos Estados Unidos, inglês. Então, em cada estado, país, você falava a língua, a sua própria língua. Não se tinha mais aquela missa em latim, né? E aí foi uma mudança no Concílio Vaticano II, né, permitindo o uso da língua vernácula na celebração da missa, além de simplificar alguns ritos. O ressurgimento da música e da liturgia, né, enfatiza-se a importância da música e da participação comunitária. E hoje existe algumas mudanças também, que aí é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Existem mudanças atuais que são abusivas, que não está de acordo com o que realmente está no missal romano, que nós precisamos entender que esse curso ele não é para que você sente na cadeira do juiz e participe da missa olhando o que o irmão está fazendo errado, olhando o que o padre está fazendo errado. Você não está fazendo esse curso para julgar a missa, a estrutura da missa, para dizer que a missa na paróquia tal faz do jeito certo e na paróquia X faz do jeito errado. Não é sobre isso. Você está fazendo esse curso para que você possa entender verdadeiramente o sentido da missa e você participar da maneira correta. E eu fiz esse resumo para que você possa entender a evolução, né? E para você entender que existiu desde Jesus, e eu posso provar para vocês que o próprio Jesus, ele celebrou uma missa. E aí, a partir dessa estrutura, daquilo que Jesus fez, foi-se trazendo essa tradição até hoje. Claro que com uma organização, com uma estrutura diferente, mas que tendo a liturgia da palavra e a liturgia eucarística como o principal foco, né, o principal objetivo da missa. Então, existem, né, diversidades litúrgicas hoje. A missa ela continua a evoluir com diferentes ritos e expressões culturais. A gente vê aí coisas absurdas acontecendo. Sempre buscando, né, aprofundar a participação dos fiéis e a vivência do mistério da Eucaristia. A história da missa reflete a evolução da fé cristã, a adaptação cultural e a busca contínua por uma vivência mais profunda da Eucaristia. E é isso que eu quero que vocês entendam. Toda missa, ela é uma missa de cura. Toda missa é uma missa de libertação. E a gente vê muito, não hoje mais, mas ainda existe, né? Por exemplo, a missa de cura com o padre fulano. Na minha época era a missa de cura com o padre João Agriola. Eu ia muito, era maravilhosa a missa. Eu amava ir com minha mãe. O pessoal ia daqui de Cabedelo também. Mas assim, era lotada. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, aquela missa particular era uma missa de cura. Mas a gente precisa entender que todas as missas, se você for para a missa diária, é uma graça muito grande você participar de missa diária. Então, todas as missas diárias, a missa diária que você for, ela é uma missa de cura e libertação. Porque quem cura e quem liberta é Jesus na Eucaristia. Então, não existe uma missa específica com um padre específico que vai curar você e libertar você só naquela missa. Isso não existe, tá certo?
Hoje a gente vai ver muitos abusos litúrgicos. Por exemplo, eu vi um vídeo, inclusive vou colocar alguns vídeos lá no grupo para vocês verem. Eu vi uns vídeos assim absurdos, o povo entrando de moto na nave, indo até o altar para entregar a Bíblia ao padre. Pessoas entrando de bicicleta, aquele pessoal que faz, né, aquelas trilhas de bicicleta, né, e junta o povo de bicicleta, entra, né, na igreja para levar a palavra até o altar para o padre, né? Olha aí. Tina Maria, eu ia muito em Mangabeira com o Padre Moacir. Já fui muito lá também. Já fui muito lá em Mangabeira com o Padre Moacir. Boa tarde, Alane. Boa tarde a todos que chegaram por aí. Deus abençoe. Então, as pessoas, elas precisam entender que existe esse abuso litúrgico e que a gente precisa consertar isso, né? Claro que não vai ser tipo assim, ai, agora eu vou ficar dizendo a todo mundo que tá, olha, você tá fazendo errado, ou você tá pensando errado, ou você tá se comportando errado. Olha, não bate palma não bate palma não, pelo amor de Deus. Não é sobre isso, né? É a gente se consertar, é a gente aprender e aí a partir disso, né, a gente orientar as pessoas de verdade, aqueles que querem ser orientados. Porque tem pessoas que batem o pé, não, mas isso aqui é o correto, é isso mesmo que eu vou fazer e pronto. Todos somos livres, mas existe regras, existe sim um comportamento que é preciso que você, católico, você exerça dentro da missa. Existe sim um pensamento, existe sim uma doutrina, né? Uma organização, uma estrutura que você precisa compreender para você viver bem a Santa Missa. Não é chegar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, porque o padre está mandando eu fazer, então eu tenho que fazer. Você sabendo a forma correta, você sabendo o jeito certo que tem que se comportar, né? Então, nós precisamos entender isso, né? E aí a gente já vai entrando sobre a questão, a missa, né, é central na vida da igreja e dos fiéis. Então, se você tirar a missa da igreja católica, você acabou com tudo, porque a Eucaristia é o centro da igreja católica, né? Então, ela desempenha um papel fundamental na espiritualidade cristã. E aqui eu vou falar um pouco sobre os pontos, né, a sua importância, o significado e valor espiritual, que foi isso que eu falei para vocês no início aqui do curso, dessa aula. A gente precisa entender o valor espiritual. Inclusive, eu vou até... eu sei que alguns já assistiram, mas existe um filme, ele é uma animação, inclusive assim, não é um filme mesmo assim, é uma animação, é como se fosse um desenho, que vai relatar a visão espiritual da missa. E aí nesse filme a gente vai ver os anjos, a gente vai ver quando o pessoal tá na fila da confissão, o que é que acontece, né? Tem uma parte lá que o pessoal tá na fila da confissão e chega um demônio querendo atrapalhar, querendo retirar a pessoa da fila para ela desistir de se confessar. E aí nesse filme ele fala, a gente vê essa parte espiritual, esse valor espiritual da missa, né? O que acontece realmente com a gente, com o nosso corpo físico, com a nossa alma, quando a gente, por exemplo, comunga, né? Quando tá lá na hora dos santos, né? Então, eu vou mandar lá no grupo, tá certo? É a tarefa da semana, para vocês assistirem. Se eu não tô enganada, lá na Netflix ela tem, e no YouTube também. Eu vou mandar os links para vocês acessarem, mas é muito bom mesmo, né? Para que vocês possam ter a ideia do que realmente acontece dessa visão espiritual, né, da Santa Missa. Então vamos lá, sobre o sacrifício de Cristo, a gente falou sobre isso, né? A primeira aula foi falando sobre esse sacrifício, porque se você entender que a missa é o sacrifício de Cristo,
como eu falei, vai assim, 90% das suas dúvidas vão ser sanadas. Porque muita gente pergunta, por que eu não posso bater palma? Por que as músicas, né, na missa não podem ser alegres? Né? Não é uma celebração, não é Jesus vai estar ali ressuscitado, vivo. Né? Então a gente não tem como ficar feliz, não tem para agradecer, sabe? Tem. A gente sabe que a missa é uma celebração, é um encontro realmente com Jesus, mas a gente tem que entender que é sacrifício. É sacrifício. E a gente precisa entender que nós estamos ali como corpo revivendo as chagas, revivendo a flagelação, revivendo a humilhação, revivendo as cusparadas, né? Até chegar no Calvário, Jesus se entrega ali como cordeiro no altar, né? Que é aquela parte do ofertório, onde o próprio Jesus é a oferenda. A gente já não precisa levar galinha, já não precisa matar novilho, né? Ovelha, bode, carneiro. Não, porque o próprio Jesus, ele se oferta no altar. E aquele sacrifício, ele é único. É como se Jesus dissesse, você não precisa mais fazer nada, porque eu já fiz tudo. Né? Então é a revivência do sacrifício. A missa é a celebração do sacrifício de Cristo na cruz, onde a Eucaristia é vista como a renovação desse sacrifício de forma não sangrenta. Então, como eu falei na primeira aula, nós não vamos voltar a 2000 anos fisicamente para viver aquilo tudo presencial, né? Nós não vamos nos teletransportar e tá lá naquele momento fisicamente, mas espiritualmente sim. Espiritualmente sim. Por isso que fala que a gente vive da forma não sangrenta. A gente não vai ver o sangue realmente físico ali caindo, né? Jesus gritando, os soldados batendo nele, flagelando ele. A gente não vai ter esse momento fisicamente, né? Os nossos olhos não conseguem visualizar, mas a nossa alma sente. Quem de verdade entende esse sacrifício sabe que você está revivendo, está sendo atualizado para você, por mim, por você. É a presença real. Os católicos acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, o que torna cada missa um encontro profundo com Deus. Então é como se você recebesse em casa um convite do próprio Deus. Vamos imaginar, amanhã é domingo, e aí o Senhor, ele vai enviar para você um anjo, e o anjo, ele vai levar até você um convite para você fazer parte de um banquete. E aí você recebe aquele convite, você se alegra, você se anima. Alguém vai se ofertar naquele banquete ali, vai existir um alimento, né? Um alimento que você vai consumir ele fisicamente. Você vai sentar na mesa, vai ter uma mesa, né? Vai ter a comida ali, o alimento físico e muito mais o alimento espiritual que vai fortalecer a sua alma. Então, não é um simples banquete. Não é um simples banquete. E aí a gente vai... Se você for fazer um paralelo com isso, por exemplo, você recebe um convite para ir para um casamento. Digamos que você vai ser madrinha ou padrinho de casamento. E aí o que é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é alugar uma roupa ou comprar uma roupa, a melhor roupa que você puder achar, você vai comprar. Embora você não tenha nenhum tostão, mas você vai passar em 12 vezes no cartão, porque você precisa estar adequada para aquele casamento. Algumas noivas, elas vão
colocar ali uma cor específica para você, como madrinha, comprar aquele vestido. Tem que ser marsala, tem que ser azul celeste, tem que ser desse jeito. A gravata do padrinho tem que ser dessa cor. E aí você vai e compra ou aluga e se prepara para aquele momento, para aquela celebração, para aquele casamento. Se você entendesse o valor da Santa Missa, você não iria de qualquer jeito para a missa. Você não iria com qualquer roupa, você não iria com qualquer sapato, você não iria de qualquer jeito. Porque se você entendesse de verdade que amanhã vai chegar na sua casa um convite para que você vá participar de um banquete, que o próprio dono do banquete vai se entregar por você, ele que vai se oferecer no altar para você consumir e curar, ele vai curar você fisicamente e espiritualmente. É o alimento do corpo, o alimento da alma, né? Então, aí sim você iria entender o significado da Santa Missa. Você não iria chegar lá de qualquer jeito, porque quando você entrasse na igreja, a primeira coisa que você ia fazer era falar com o dono da casa, né? E aí você iria lá cumprimentar ele no sacrário. Ou então já que você não consegue ter acesso ao sacrário, você se ajoelha, você conversa com ele, você agradece o convite, essa eleição, essa oportunidade de estar ali na casa dele, de estar ali com ele, porque ele escolheu você para esse banquete. Ele escolhe todos os dias, né? Para quem tem a missa diária, mas para quem tem a missa dominical é todos os domingos. Ele nos escolhe para estar lá. E aí você vivenciar aquele momento, cada parte, né? Reverenciar, sentir verdadeiramente aquela missa, não como uma coisa qualquer, não como um símbolo, mas você entender que você vai participar da atualização daquele sacrifício. E existe essa parte mística que você não consegue visualizar com os seus olhos humanos, mas o seu espírito, a sua alma anseia por aquele momento. E Jesus te espera ardentemente. Então, olha só, ele é o alimento espiritual, a nutrição para a nossa alma. A Eucaristia é considerada o pão da vida. Quantas vezes a gente canta isso, né? Nas músicas litúrgicas. Proporcionando força espiritual, sustento e graça aos fiéis. Gente, tem uma santa mística, que eu não me lembro agora o nome dela, mas eu vou colocar também lá no grupo, que ela se alimentava da Eucaristia. Ela não conseguia consumir nenhum alimento. Ela só conseguia se alimentar da Eucaristia. Por muitos e muitos anos, ela se alimentava da Eucaristia. Todos os dias o padre ia lá e entregava a ela a Eucaristia. Ela era uma santa mística. Eu vou procurar o nome dela, eu vou colocar no grupo. Mas tem outros testemunhos de pessoas que foram curadas por causa da Eucaristia. E aí você me pergunta, como é que a gente consegue entrar na fila da comunhão de qualquer jeito? Como é que você consegue entrar na fila para receber o corpo e o sangue de Cristo se o seu próprio corpo não está limpo, não está digno? Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Como é que você quer ser curado, quer ser liberto de tudo, das flagelações do mundo, do pecado, se a gente não se prepara antes na confissão, né? Então, é o alimento da alma. A união com Cristo, né? Receber a comunhão fortalece a união pessoal e comunitária com Jesus. Então, nós precisamos entender a importância de receber Jesus na Eucaristia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma força maligna que todos os dias quer impedir você de comungar.
Existe dentro da missa um campo espiritual, né, que quer fazer com que você não chegue lá. Vai acontecer tudo para você não ir para missa. Você, não sei se já aconteceu com você, mas você vai estar preparado, vestido, você já se vestiu, já organizou tudo para sair de casa, mas simplesmente você não consegue chegar lá. Por quê? Porque o inimigo não quer que você vá. O inimigo quer impedir você de viver essa comunhão com Jesus, comunhão com Jesus, e você ser um só com Cristo na Sagrada Comunhão, né? Então, essa visão espiritual que a gente precisa entender. Comunidade e igreja. Existe a celebração comunitária, né? A missa é uma experiência de comunidade, onde os fiéis se reúnem para adorar, rezar e celebrar juntos a fé. É isso que acontece dentro da missa. O corpo de Cristo, a Assembleia é vista como o corpo de Cristo, ou seja, até o lugar onde você senta, o jeito que você se comporta, é especial, é algo que tem um significado. E muitas vezes você senta em qualquer lugar, porque você quer sentar perto da janela, porque vai dar vento, porque você está, né, num lugar que você acha melhor ficar aqui, é mais cômodo para você. Mas o que você precisa entender é que você é corpo de Cristo. E aonde você sentar, você vai participar daquela celebração. Se você não vivenciar aquilo, é como se estivesse pela metade. Se você não vivenciar, se você perder, por exemplo, um momento sequer da missa, é como se você tivesse ficado pela metade. E aí tem muita gente que diz assim, você tem uma tolerância para chegar atrasado na missa, né? Tem muita gente que pergunta, eu posso chegar até qual momento na missa? Gente, é preciso que vocês cheguem cedo. Se a missa, por exemplo, aqui na paróquia amanhã, né? Tem missa de 9 horas aqui na Matriz, 9 horas da manhã, e tem às 17 horas da tarde. Então, se a missa é de 9 horas, então você chega mais ou menos de 8h30. Por que isso? Porque você precisa entender que você precisa estar preparado. Você vai se preparar meia hora antes para participar do corpo de Cristo, para ser um só com Ele. Então você não vai chegar 10 minutos depois, 15 minutos depois, ficar perguntando ao padre a tolerância para chegar atrasado na missa, porque não existe. Você precisa se preparar, chegar cedo, sabe? Naquele momento que você tem assim meia hora para conversar com Jesus, para dizer, Senhor, eu te entrego o meu coração. Conversa com Ele como se Ele estivesse sentado do teu lado, para que Ele te ajude a viver bem a Santa Missa. Não ficar perguntando a tolerância até que momento da missa você pode chegar atrasado, né? Então, para você ter noção do quanto você é importante, você é importantíssimo dentro da missa. Você é o corpo de Cristo, refletindo a importância da união e solidariedade entre os membros da igreja. Então, é muito importante, né, a sua participação. Oração e adoração. Momentos de oração. A missa inclui diversas orações que ajudam os fiéis a se conectarem com Deus, expressando louvor, gratidão e arrependimento. Adoração e contemplação. A liturgia proporciona um espaço sagrado para a adoração e contemplação, promovendo uma experiência espiritual profunda. Isso tudo dentro da missa, que a gente vai viver bem direitinho. Vivência da palavra, escuta e reflexão. A liturgia da palavra, né, permite que os fiéis ouçam e reflitam sobre as escrituras, nutrindo sua fé e orientando suas vidas. E aí, naquele momento, começa a primeira leitura, e aí você
vai começa a pensar em casa, pensa no marido, nos filhos que deixou em casa, na comida que você tem que fazer. Pense em tudo, menos em prestar atenção. Aí depois vem o salmo, que aí você fica, ao invés de você prestar atenção na letra do salmo, inclusive ajudar a salmista, porque você faz parte do corpo de Cristo, você tem que responder o salmo também. Ah, Roberta, mas eu não sei cantar. Sabe sim, com certeza você sabe. Principalmente para Jesus, né? Então, naquela preparação de meia hora antes, é você pedindo, Senhor, me ajuda a cantar o salmo, me ajuda naquele momento do refrão, me ajuda a responder a tua palavra, porque é uma resposta nossa. É como se a gente estivesse confirmando aquilo que é mensagem de Deus para nós. O salmo escolhido do dia, aquela pessoa se prepara para cantar, e aí você junto com ela, num só coração, num só corpo, você vai responder no refrão, uma frase bem pequenininha, você vai dar a sua resposta, o seu sim, dizendo, sim, Senhor, eu confirmo. Tudo isso que a palavra está dizendo, eu confirmo, cantando aquele refrão junto com a salmista, né? E aí, muitas vezes, você nem canta, fica calado e ainda fica criticando a salmista. Eita, errou. Eita, meu Deus. Olha, hoje não tá bom, não. Hoje a salmista não ensaiou. Não é assim, né? A gente precisa entender o valor do salmo, o valor de cada parte da missa. E aí, vem essa vivência, né? Precisamos vivenciar, né? Tanto ouvindo, né? Refletindo, né? E também respondendo, porque a gente responde não só com a boca, mas com gestos também. O nosso corpo responde. Por isso que tem momentos na missa que você se senta, porque no momento que você senta na missa é porque você vai ouvir, você vai refletir, você vai guardar no seu coração. E aí quando você se levanta, você vai responder aquilo que você estava ouvindo, refletindo. Você vai agora responder, dizer sim, Senhor, é isso mesmo, de pé, eu te aclamo, eu estou aqui, eu participo, eu quero, eu confirmo. É isso que significa o sentar e o levantar. Tem muita gente que fica agoniada. Ai, meu Deus, eu não vou pra missa porque é um levanta-senta, reclama de tudo, né? Mas a gente precisa entender que até no sentar e no levantar tem um significado também. Vamos passar. Preparação para a vida. Acho que eu falei, vivência da palavra de Deus, escuta e reflexão, né? Liturgia da palavra permite que os fiéis ouçam e reflitam sobre as escrituras, nutrindo sua fé e orientando suas vidas. Falei. Aplicação prática. A homilia e a meditação sobre as leituras ajudam a aplicar os ensinamentos de Cristo no cotidiano. Ou seja, não é só você vivenciar aquele momento ali e pronto. Acabou a missa, pronto, ficou lá, leituras, o salmo, o evangelho. Aí quando você sai, alguém vai perguntar qual foi o evangelho de hoje mesmo, o que foi que o padre disse ali na homilia, você, eita, nem prestei atenção, sei não o que foi que ele falou, não. Então, a gente precisa participar, não é só assistir, é participar, é entender por quê. Porque cada celebração é feita para que você coloque em prática no seu dia a dia aqui, ó, ensinamentos de Cristo no cotidiano. Então não é só ali, a missa foi só feita para aquele momento ali, acabou, ficou ali, não. Pelo contrário, ela foi feita para que você vivencie ali e traga para a sua vida, para dentro da sua família, para dentro do seu trabalho, entendeu? Na sua vida social, nos seus relacionamentos. Aquela palavra, aquele ensinamento que o padre está fazendo ali na missa, você tem que lembrar. Você tem que ficar ouvindo atentamente tudo o que ele está dizendo ali, porque você, por mais que ele faça uma homilia de 1h e 40 minutos, ele vai falar de coisa que não tem nada a ver do evangelho, mas eu tenho certeza de toda essa vivência dentro da Igreja Católica. Eu tenho certeza que 10% da homilia você vai tirar uma lição
para você colocar em prática no seu cotidiano, na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, não tem essa desculpa de dizer, mas eu não presto atenção, porque o padre só fala da família dele, porque o padre só fala de política, porque o padre só fala disso, daquilo. Não tem essa, né? Não tem essa. Tenho certeza que Jesus, ele vai lhe orientar dentro dessa homilia, pelo menos uma frase de um santo, 5 minutos de homilia vai fazer com que você transforme algo dentro de você. Vai ajudar você no seu cotidiano, na sua vida, na sua prática. Amém? Preparação para a vida. É fortalecimento moral e espiritual. Né? A missa prepara os fiéis para enfrentar os desafios diários, fornecendo uma base moral e espiritual sólida. Ou seja, a gente vai se nutrir, né, lá, não só com a Eucaristia, mas com a Palavra de Deus, para que a gente possa vencer os nossos desafios diários, né? Trazendo isso para a nossa realidade. Compromisso com a missão. A missa é um envio, onde os fiéis são chamados a viver e compartilhar sua fé no mundo. Ou seja, quando você comunga Jesus na Sagrada Eucaristia, naquele momento você se torna um outro Cristo. Para quê? Para que você se torna um outro Cristo? Para exatamente isso aqui, ó. Para que você possa levar para os outros, para aqueles que estão na sua casa que não conseguem participar da missa, que não entendem o sacramento, que não são católicos. Então, para que você seja o evangelho vivo para essas pessoas, não para condená-las, mas para que com as suas atitudes você possa amá-las e assim elas desejarem viver e comungar junto com você da mesma forma que você está fazendo, entendeu? Então eu sei que, por exemplo, quando você, uma mulher, vai num salão, que corta o cabelo, que dá a chapinha, dá a escova, que ela chega em casa, com certeza o marido, os filhos, vai perceber a mudança. Vai dizer logo, eita, cortou o cabelo, fez chapinha, fez, né, deu um upgrade aí no cabelo. Com certeza as pessoas, suas amigas vão falar, eita, mudou o cabelo, pintou, né, fez a unha. Com certeza alguém vai prestar atenção na sua mudança. Do mesmo jeito acontece na forma espiritual. Quando você de verdade muda de dentro para fora, as pessoas percebem. Você começa a sorrir, você começa a ser amável, você começa a falar de Jesus, né? Uma pessoa que falava muito palavrão já não fala mais, né? Já tem uma conversa, tá ali conversando com as amigas sobre, sei lá, qualquer coisa, sobre filhos. Aí você vai, introduz na conversa uma pregação que você assistiu sobre alguém falando sobre filhos, e aí você já traz a realidade de Jesus para aquela pessoa. Então é isso, sabe? Essa preparação para a vida. A missa, ela também tem esse zelo de fazer com que você mude. É a sua base moral e a sua base espiritual, para que você possa ter esse compromisso com a missão, ser o evangelho vivo. Ah, Roberta, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo nada, eu não consigo evangelizar, não vou ser pregadora nunca, porque eu morro de vergonha de pegar no microfone. Não é sobre isso. Não é. Não é sobre você pegar um microfone e ser pregador. Não é sobre você querer aparecer. Não é sobre isso. É sobre a sua vida pessoal. A mudança na sua vida como mulher, como homem, como mãe, como pai. Entendeu? Como pessoa. Então a missa, quando você vai para a missa, que você entende que você teve uma experiência real, física e espiritual com Jesus, você não vai sair daquela missa do mesmo jeito que você entrou. Então, se você passou por essa experiência e voltou para casa murmurando, reclamando,
brigando com Deus e o mundo, então é porque você não viveu essa experiência com Jesus. É porque você foi assistir a missa. Como se você estivesse sentada, né, diante da televisão, assistindo algum programa de TV. Mas quando você entende que você participa, que você é corpo de Cristo, que você tem que sair de lá um outro Cristo, como face de Jesus, para que as pessoas olhem para você e digam, tá diferente. Você mudou. Seu sorriso tá diferente. Seus olhos, um brilho diferente. E aí você vai dizer o que é a pessoa? É Jesus. O segredo para essa beleza, o segredo para esse brilho no olhar é Jesus. Né? Não tem plástica, não tem botox, não tem nada. É Jesus na Eucaristia. É essa força, é essa graça, é essa bênção, a cura e libertação que a gente encontra na Eucaristia. E as pessoas percebem sim. Eu tô falando isso por experiência própria. As pessoas olham e identificam, sim, aquela pessoa ali tá mudada. Aquela pessoa ali aconteceu alguma coisa. Ela experimentou alguma coisa. E eu vou lá saber, porque eu quero também. Eu quero também esse vigor, essa alegria. Eu quero entender o que foi que ela fez. E aí você vai dizer o quê? É Jesus. É Jesus. Então vamos lá. Esperança e promessa de vida eterna. Celebrando a salvação. A missa é um lembrete da promessa de salvação e vida eterna oferecida por Cristo. Então vocês sabiam que quando vocês morrerem, que forem para o julgamento, cada missa que vocês participaram vai contar como ponto positivo para você. Então, digamos que eu morra hoje. E aí, tá lá contabilizado no livro da vida que eu tenho 100 anos no purgatório. Ai, meu Deus. 100 anos no purgatório. E aí, né, pela intercessão de Nossa Senhora, ela vai dar uma olhada lá nos documentos e vai dizer assim, eu acho que Roberta aqui, desde os 5 anos de idade, acho que desde o ventre da mãe dela, ela participava de missa aqui. Vamos contabilizar aqui quantas missas ela participou efetivamente, é claro, porque, como eu falei para vocês, tem gente que assiste a missa e tem gente que participa da missa. São duas coisas diferentes, né? Então, aí ela vai olhar lá na contabilidade das missas e ela vai dizer assim, 100 anos do purgatório, mais 99% de missa assistida, eu acho que ela vai ficar só um ano no purgatório. Ô, glória! Pelo menos um ano, né? Então aí vai contar, né? As missas que vocês participaram efetivamente vão contar como ponto positivo para cada alma no dia do julgamento. Então é a promessa, né, da salvação, da vida eterna oferecida por Cristo. A esperança da ressurreição, né? Essa antecipação da vida eterna. A gente vive o céu aqui na terra, né? Então, é por isso que a gente precisa viver a missa da forma correta. A gente não pode ir para um lugar onde é a antecipação do céu aqui na terra e você ir de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito e participar de qualquer jeito, né? Sem entender, sem compreender o que é que está acontecendo ali, você está fazendo de qualquer jeito, não, né? Portanto, é um elemento vital na vida cristã, reunindo adoração, comunidade, ensino e nutrição espiritual. Ela não só conecta os fiéis com Deus, mas também fortalece a igreja como um todo, promovendo um caminho de fé e amor na vivência diária. Essa é a missa. Amém? Eu coloquei aqui na apostila as partes da missa, né? Algumas pessoas vão dizer que a missa só tem 2 partes. Mas, na verdade, a missa tem 4 partes, certo? A missa é composta por várias partes, cada uma com seu próprio significado e propósito. Então, aqui eu coloquei as 4 partes da missa, né? Sabendo que, como eu falei para vocês, a missa, ela não começa
vamos dizer, espiritualmente, lá na igreja, ela começa desde a sua casa. A sua preparação em casa, ela faz toda a diferença para a missa que você vai participar lá na igreja. Então, quando você se prepara para ir para a missa, primeiro que você tem que estar em jejum. Existe o jejum eucarístico, que é 1 hora antes, você tem que estar em jejum 1 hora antes de receber Jesus. Então, eu, particularmente, se a missa é de 9 horas, então de 8 horas eu não posso comer nada. De 8 horas eu tenho que estar de jejum, é 1 hora antes. Então, se você vai para a missa de 5 horas, às 4 horas você já não pode comer nada, só tomando água. Não come nada até você receber Jesus, até terminar a missa. E aí depois você pode se alimentar. Mas existe essa preparação, tanto física, como espiritual, como mental. Porque não é uma coisa de qualquer jeito, né? Que você vai chegar lá de qualquer jeito, com o seu espírito de qualquer jeito, né? Atribulado, preocupado, pensando em tudo menos em Jesus. Não, você tem que se comportar. E aí você tem que olhar a roupa que você vai. Porque, como eu falei, para você ir para um casamento, você prepara aquela melhor roupa. É o melhor terno, o melhor vestido, né? Você vai comprar comprar ou alugar no melhor lugar, para que você esteja linda, maravilhosa, belíssimo naquele casamento. Então, na missa é do mesmo jeito. Você não pode ir jogado, você não pode ir de short, de blusa de alcinha, como se você estivesse indo na praia, né? E eu tô falando assim, mas eu vou fazer uma live falando sobre 2 temas importantíssimos que a gente precisa entender dentro da missa. A gente precisa entender sobre a modéstia, a questão do véu, a questão da roupa que a gente deve ir. Porque, olha, tem gente que usa véu, mas vai de vestido de alça. Oxi, faz sentido? Não faz sentido. E aí, para que você entenda também, não julgue, porque tem gente que vê uma pessoa com véu, aí passa a missa todinha olhando para a pessoa que tá com véu. Esquece de quem? De Jesus. Então, vai ter 2 lives diferentes que a gente vai falar aqui. Uma particularmente sobre a modéstia dentro da missa, claro que reflete fora, porque você tem que ser uma pessoa dentro da igreja, a mesma pessoa dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho. Não tem que ser várias personalidades, não. A pessoa que você é na igreja, você é na sua família, você é no seu trabalho, você é no seu grupo de amigos. Do mesmo jeito a roupa que você usa. Entendeu? Você não pode. Só vou pra missa com vestido longo. Bota o véu e tá lá. Aí quando sai da missa, que a gente encontra a pessoa no meio da rua, eu não vou nem falar como a pessoa tá. Então, assim, tem que ser realmente, né, a personalidade da pessoa, ela tem que ser igual na igreja e em todo canto. Pode ser uma pessoa na igreja e fora é o desmantelo, né? Então a gente vai falar sobre isso. Outra coisa que a gente precisa falar também é sobre a música litúrgica. É algo assim que a gente precisa muito. A gente precisa muito falar sobre isso. É porque as pessoas não sabem. Não sabem identificar. E tem gente que diz assim: eu vou para a missa de fulano, do padre fulano, porque lá a missa é de louvor, né? A missa é mais animada, né? Ele é bem animado, é pra cima, né? Aquela coisa, chega, a gente sai com a alma em paz, lavada, porque a missa é bem animada. E já o padre fulano, menino, pelo amor de Deus, parece um funeral. A missa, né, não tem nem música direito. Então a gente precisa entender. A gente precisa entender sobre música também. Então vai ter essas 2 lives que a gente vai falar sobre isso. E a outra live é sobre a missa. A gente vai participar de uma missa, né? Claro que aqui
eu dizendo assim, cada parte. Inclusive, eu até peço para que você, se você for para a missa hoje ou amanhã, que você traga o jornalzinho para casa, se for possível, né? Se a paróquia permitir, você traz o jornalzinho para casa, porque a gente vai utilizar esse jornalzinho para fazer a live passo a passo, que a gente não vou conseguir falar tudo numa live, né? Eu vou falar assim as principais coisas, os principais gestos, o que você pode fazer, o que você não pode, né? Como eu falei. Hoje eu vou concluir com a estrutura da missa, para que você saiba o nome de cada parte da missa. Por exemplo, ritos iniciais, a abertura, inclui a procissão de entrada, o sinal da cruz e a saudação do celebrante. Uma coisa importante que vocês precisam fazer. Claro que na procissão de entrada você já vai estar no seu lugar, dentro da missa, dentro da igreja. E aí quando passar a procissão, se vier pela nave, né, central, você faz reverência ao sacerdote, porque ali é persona Christi. Então você faz a reverência ao sacerdote. E aí a procissão entra. E aí o padre vai fazer a saudação, né? Boa noite ou bom dia, povo de Deus. É uma alegria estar aqui com vocês e tal. E aí eles vamos dar início à santa celebração, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começou a missa aí. Especificamente, né? Assim, liturgicamente, como eu disse, sabendo que a missa já começa desde a sua casa, né? Espiritualmente. Mas ali, quando a gente faz o Pai, o Espírito Santo, começou ali. Ali, você já não pode fazer, já não pode conversar, você não pode bater palma, você não pode se levantar para ir no banheiro, você não pode se levantar para ir beber água. Não. Se você quiser fazer tudo isso, faça antes. Vá no banheiro, beba água, converse lá do lado de fora, né? Resolva o que tem que resolver, mas quando entrar, quando o padre fizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pronto, você vai estar ali. Começou a missa, gente. Então preste atenção, foco em Jesus, né? Deixe os problemas lá de lado e foco em Jesus, foco na palavra, foco naquilo que ele vai nos ensinar naquela missa. Tá certo? Ato penitencial. Momento de reflexão e arrependimento, onde os fiéis pedem perdão a Deus. Então, nesse momento, você vai... Algumas pessoas costumam se ajoelhar, outras colocam a mão no coração, baixa a cabeça. Se você sabe cantar a música que está sendo proposta, né, pelo Ministério de Música ou coral, você canta, mas especificamente você tem que entender que esse momento é para você pedir perdão. Nesse momento, os pecados veniais, eles são perdoados se você se arrepender de coração. Então, se você ficar aleatório, sabe, vivendo o ato penitencial de qualquer jeito, com a mão lá no coração, com a cabeça, e está alheio a isso, você perdeu a oportunidade de ser perdoado pelos seus pecados veniais, né? Então, é um momento de reflexão, é um momento de interiorização. Você não pode se balançar, né? Ficar balançando. Que tem música que é Senhor, tem de piedade, perdoai as nossas culpas. E perdoai as nossas culpas. Não pode, certo? Não pode fazer isso. Perdão, Senhor, perdão, certo? Você fica parado, coloca a mão no coração, baixa a tua cabeça e pede perdão pelos seus pecados veniais. Naquele momento, você vai ser absolvido dos seus pecados veniais. Quando o padre, ele vai estender a mão, né? Ele vai estender a mão e vai perdoar você, né? A gente vai viver esse momento. Depois vem o Glória, que pode ser cantado ou pode também ser recitado, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus.
Às vezes é cantado, às vezes é recitado. Não bate palma no glória. A maioria dos glórias, eles são mais animados, são de ritmos, né, mais animados, mas não é para você bater palma. Não é. Certo? Você pode até levantar o braço, ou você fica parado. Canta a música, mas tem uma parte, inclusive no Glória, que a gente vai fazer reverência. A gente vai fazer. Dentro do Glória tem uma parte que a gente faz a reverência, né? A vênia, como fala. A gente vai ver isso na missa que a gente vai participar aqui. Passando para a liturgia da palavra. Leitura da Escritura. Geralmente há 3 leituras. Uma do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento e o Evangelho. Então, essa é a estrutura da leitura da Escritura, né? Da Sagrada Escritura. Depois vem o Salmo responsorial, que é preciso que seja cantado, porque o Salmo é um hino. Então, a forma correta é que seja cantado. E a Assembleia responde, né, o refrão. Depois, a homilia, né, é a reflexão do celebrante sobre as leituras e sua aplicação à vida dos fiéis. Nesse momento, você não pode conversar de jeito nenhum. Porque quem está ali falando com você é como se... Sabe o Sermão da Montanha? Que Jesus sobe na montanha para falar com aquele povo? Pronto, é desse jeito. Você tem que ver o sacerdote daquele jeito. O altar, ele é a montanha. E o padre tá ali no altar e a gente tá embaixo. Até a estrutura tem um simbolismo, né? O altar central ali, a gente olha para Jesus e a gente fica embaixo, no pé da montanha, ouvindo o que Jesus está falando. Então, se nesse momento... Ah, meu Deus, parou? Se nesse momento você está conversando... Deu um negócio aqui, mas acho que tá... Vocês estão me ouvindo? Coloca aí um legal, se tá me ouvindo, se tá vendo. Eu acho que tá. Eu vou continuar, então. Então, vamos lá. Se nesse momento da homilia você não prestar atenção, é como se você estivesse desrespeitando o próprio Jesus, como se você tivesse... Não está ligando para Jesus falando, está ignorando ele. Aí você pega o seu celular, ou você fala com alguém que está do lado, você presta atenção em quem entra, em quem sai. Tem gente que se levanta, vai beber água, tem gente que vai no banheiro. Não, minha gente, a homilia, você precisa entender que a homilia, ela tem que estar enraizada dentro de você, assim como a Sagrada Eucaristia. É o pão da palavra. A gente se alimenta da palavra e depois a gente vai se alimentar da Eucaristia. Então, tem que estar dentro de você. Tem que estar enraizado em você aquilo que o padre vai dizer ali na homilia. Então, você não pode nem piscar. Se alguém vier falar alguma coisa, gente, presta atenção. Depois a gente conversa, certo? Fica aí. Presta atenção. Não conversa. Profissão de fé. Recitação do credo, afirmando as crenças da igreja. Com a mão erguida, a mão direita, porque você vai professar. Você está professando, você está proclamando a sua fé ali. Então, você vai professar a sua fé, ergue a tua mão direita e professa com muita fé cada palavra do credo. Minha gente, oração poderosíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Levanta a mão e reza com fé, né? Oração dos fiéis. Preces em favor da comunidade e do mundo. Alguns padres não gostam dessa parte, mas ela é essencial, que é uma parte onde você vai rezar por todos, né? E você vai colocar a sua intenção também ali, né? Você pode fechar os olhos e fazer o seu pedido naquele momento. É a oração dos fiéis, a oração é a nossa oração, a nossa entrega, né? Pedindo ao Senhor por uma cura, por um enfermo, por uma libertação. Nesse momento você faz a tua prece também.
Aí nós vamos passar para a terceira parte, né? A liturgia eucarística. Preparação das ofertas. Apresentação do pão e do vinho, que é onde o padre ele vai organizar o altar, né? A preparação. Nesse momento, assim, para mim, particularmente, é um momento, assim, mais místico. Porque no livro de Glória Apolo, ela fala, e tem outro santo também que fala sobre isso, nessa parte da missa, onde a preparação das ofertas, né, que tem um ofertório, o pessoal, assim, até nessa questão do ofertório, o pessoal é muito alheio, tem gente que é nessa hora que aí que se levanta mesmo para beber água, para ir no banheiro, porque não entende essa parte da missa. Mas olha, no livro de Glória Apolo, ela fala que no momento do ofertório, ela viu Jesus entrando, carregando a cruz, ali no meio da nave, né? A gente chama nave, aquela nave central, Jesus carregando a cruz, e ele dando passo, e caía, se levantava, caía, se levantava. E quando ele chegou ali no altar, ele se transformou na hóstia consagrada. Então, minha gente, toda missa, depois que eu li isso, toda missa, eu imagino Jesus entrando com a cruz, carregando a cruz pela nave. Eu fecho o olho e fico pensando, ele entrando naquele momento. Enquanto muita gente está preocupada em tirar as moedas do bolso, né, para colocar ali, que até isso tem um significado. Até isso. Tem gente que nem dá, né? Vou dar, não. Já pago meu dízimo, eu já tenho que dar R$2,50, tipo, como se fosse uma esmola, né? Mas até isso tem um significado específico. Vocês têm noção? E aí, nesse momento, eu vejo Jesus se transformando ali. O pão em corpo, o vinho em sangue. É um momento mais místico para mim, né, da Santa Missa. Aí vem a oração sobre as ofertas, onde o padre coloca a mão assim, né? Oração do celebrante pedindo a Deus que aceite as ofertas. E aí já não precisa de galinha morta, já não precisa de ovelha, cordeiro, pombo. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Aí o prefácio. Oração de louvor que precede a consagração, seguida do santo. Nós vamos ver isso no jornalzinho. Consagração, a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Mistério da fé. Aí nessa hora, tem a nossa participação, né? Ele vai dizer mistério da fé ou do amor, mistério da fé só. Tem várias, né? E aí, nesse momento, você de pé, você vai responder. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, né? Enfim. Aí, nesse momento, a Assembleia responde reconhecendo o mistério da Eucaristia. É muito importante que você responda essa parte. Aí tem gente assim que diz assim, não, mas tem que ficar de joelho até o por Cristo, com Cristo, em Cristo, né? Não tem, certo? Você, no caso, você só vai ficar de joelhos até essa parte. Porque quando o padre disser mistério da fé, aí você já se levanta, porque você vai responder esse mistério da Eucaristia. E a resposta tem que ser de pé. Entenderam? Aí depois a oração do Senhor, que é a oração do Pai Nosso. A gente vai ver também sobre essa oração. O gesto, que antigamente a gente não era para colocar as mãos para cima, né, desse jeito, ou pegar nas mãos, né, é antilitúrgico. E no missal, o que se pede para a Assembleia, né, o gesto que a Assembleia precisa fazer é cruzar as mãos assim, né, colocar as mãos assim e rezar o Pai Nosso sem levantar as mãos, porque esse gesto de levantar as mãos é um gesto que só o sacerdote pode fazer, né? E nós como Assembleia, nós não podemos. Então tem coisas na missa
que só o padre pode fazer. Tem orações na missa que só o padre pode fazer. E nós, como Assembleia, não podemos. Então, nesse momento do Pai Nosso, eu sei que tem muitos padres que vão dizer assim, erga seus braços, né? E aí você cruza os dedos assim, baixa a cabeça e reza o teu Pai Nosso, né? Claro que é uma orientação, tá certo? É uma orientação para que você faça da forma correta. E aí o rito da paz. Antigamente existia, né, aquele abraço da paz e tinha inclusive a música de abraço da paz. Hoje não tem mais por conta da pandemia e aí foi extinguido, né? Tem a oração que a gente não reza, a oração da paz a gente não reza, é só o sacerdote que reza, tá certo? E aí a gente vai para o cordeiro, né? Frações do pão. O celebrante parte o pão, simbolizando a partilha do corpo de Cristo, né? Na hora que ele tira aquele pedacinho e coloca dentro do cálice com o vinho. E aí vem a parte da comunhão, distribuição do corpo e sangue de Cristo aos fiéis. Olha aí, distribuição do corpo e o sangue de Cristo. Naquelas partículas onde o ministro vai entregar para você, está o corpo e o sangue de Cristo. Não é porque você não está vendo o vinho ali banhando a partícula que não está o sangue de Cristo. Está sim. Em cada partícula está Jesus inteiro, corpo e sangue, tá certo? E aí vem os ritos finais. Oração pós-comunhão, é a oração de agradecimento, que esse momento de oração a gente fica em pé, né? Responde o amém. E a bênção final, né? O celebrante abençoa a assembleia. E a despedida, a assembleia é enviada para viver a missão cristã como o ide em paz. Lembrando que a polêmica do parabéns, né? É antilitúrgico cantar parabéns dentro da missa. Até porque o parabéns não é uma coisa que está dentro do missal, né? Você vê que dentro dessa estrutura, dentro da missa, não se tem a parte do parabéns, né? Então, é antilitúrgico você cantar o parabéns. Inclusive, não se bate palma no parabéns. Se o seu padre cantar parabéns para alguém, você não bate palma, certo? Você pode até cantar, né, o parabéns para aquela pessoa e derrama Senhor, você pode, mas bater palma, não bata palma no parabéns, tá certo? Uma coisa importante também é que você não pode sair da igreja antes do padre ir para a sacristia. Eu sei que ele deu a bênção final, ele se despediu, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A gente responde, graças a Deus. Essa é a nossa resposta. Mas você vai esperar, o padre vai saudar o altar e a equipe litúrgica vai junto com o padre para a sacristia. Aí você se arruma, pega a sua bolsa, pega os seus meninos, seu marido, a sua esposa e vai para sua casa, né, refletindo sobre tudo aquilo que você vivenciou na Santa Missa, tá certo? Mas não saia antes do padre, porque tem gente que o padre tá dando a bênção e a pessoa já tá lá dentro do carro, já indo embora. Então, não é. É um desrespeito, né, com o sacerdote e com o próprio Cristo, que o sacerdote ali é persona Christi, então você está desrespeitando o próprio Cristo. Então, não tem problema nenhum você esperar só um minutinho, né, o padre fazer a reverência ao altar e ir para a sacristia, né? Roberta, mas o padre fica conversando lá com o povo. Não, ele fez a reverência ao altar, você vai tranquilo para sua casa, certo? Se ele quiser ficar conversando lá na frente, tudo bem. Mas ele fez a reverência ao altar, saudou ao altar, pronto. Tudo certo. Mas o certo seria que ele fosse para a sacristia, finalizasse com a equipe litúrgica e aí depois ele fosse conversar com o pessoal, né? Acolher. Mas é isso, né? Cada parte da missa tem a sua importância, né? O seu propósito, contribuindo para a experiência espiritual e a participação ativa
dos fiéis na celebração. Olha, gente, Gilza tá aí, né, gostando da aula. Obrigada, maravilhosa. E olha que a gente não fez ainda a nossa celebração, viu? Isso foi só assim, uma pincelada na estrutura, mas a gente vai fazer sim, a gente vai participar aqui, vou fazer de tudo para dar certo, certo? E a gente vai vivenciar bem direitinho, eu pretendo falar bem direitinho cada parte pra gente fazer tudo certinho, do jeito que tem que ser, do jeito que tem que ser, tá bom? Mas hoje foi só um resumo mesmo. E eu vou dizer pra vocês, gente, tudo tem um significado. Tudo tem um significado. A posição das imagens, Nossa Senhora, Jesus no centro, São José, tudo tem um significado. Né? O jeito que você senta na igreja, né? A posição dos bancos, a posição do altar, o ambão significa também a montanha. Né? Quando alguém vai ler ali, quando alguém vai cantar o salmo ali, é como se você fosse também elevado ali, subisse a montanha para falar com a assembleia. Então tudo tem um significado. A roupa do padre tem um significado, os objetos litúrgicos, as cadeiras ali, o presbitério, enfim, tudo tem um significado, tudo tem um simbolismo dentro da igreja e a gente precisa vivenciar dignamente, do jeito que realmente é necessário ser vivido a Santa Missa, né? E a Sagrada Eucaristia. Amém? Olha, faço parte da liturgia da minha paróquia e ouvi essa aula, nossa, maravilhoso. Muito bem. Deus abençoe. Nós vamos falar também sobre a liturgia, sobre como se comportar, né? Especificamente a roupa que você precisa também estar vestido ali, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer roupa, por mais que você coloque uma bata, né, por mais que você coloque aquela túnica, mas você precisa também ir com modéstia, porque você vai subir a montanha para falar com o povo de Deus, né, para falar para o povo de Deus, você vai ser boca de Deus, é como se você fosse o profeta falando para o povo, né? Então você pode ir de qualquer jeito, você não pode falar de qualquer jeito, você tem que realmente ter essa experiência antes, ler, fazer a leitura antes e vivenciá-la para que você possa entregar, né, efetivamente para aquele povo da maneira correta. Entenderam? Então é isso, né? Terminamos por aqui, concluímos hoje. A apostila já está lá no grupo, tem um exercício da semana para que vocês possam fazer, para se aprofundar, né, ler também, né, a palavra de Deus. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá certo? Deus abençoe a todos. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a ela que nos dê a graça da perseverança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha aí, Valdeirês Ernesto. Faço parte da liturgia da minha paróquia. Essa explicação é fundamental. Amém. Que bom que vocês estão gostando e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.